Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito tranquilo, muito fácil, que é população. Bom, o que a gente consegue entender como população? Na imagem aqui abaixo que eu separei para vocês, é o que? A população é nada mais, nada menos do que aquela quantidade de pessoas que vai viver em um determinado local. Bom, olha só. Em relação à população brasileira, aqui eu tenho um dado aqui que a população brasileira ela sobe, né, cerca de 207,6 milhões de pessoas, né, segundo o IBGE. Agora, assim, em relação a essa população, também a gente precisa entender alguns conceitos básicos. Quais são esses conceitos básicos? Deixa eu aproximar aqui nessa tabela aqui. Porque é aqui onde as questões irão te pedir para poder você fazer a análise. Olha só, a gente precisa entender o que é a população vegetativa. A população vegetativa é aquela população de pessoas que não trabalham, certo? Pessoas idosas e tudo mais. Já uma população ativa é aquela população que trabalha, ok? Que vai produzir para a sociedade. Além dessas duas, a gente também precisa entender o que é taxa de natalidade e o que é taxa de fecundidade, tá? Taxa de natalidade é muito tranquilo. A taxa de natalidade é quando a gente está falando do nascimento e quantas pessoas vão nascer, né? E a taxa de mortalidade é a quantidade de pessoas que irão morrer. Olha só. Aqui a gente tem a primeira pirâmide, que a gente consegue observar, certo? Que é de Moçambique, de 2001. A gente consegue observar aqui o quê? A gente consegue observar uma pirâmide onde a gente tem os homens e as mulheres de um lado. E é um país menos desenvolvido. Ou seja, um país subdesenvolvido. A gente consegue entender aqui que a base é muito larga e o topo é muito estreito. Então, em países subdesenvolvidos, a pirâmide social, a pirâmide populacional é o que? Ela vai ter uma base muito larga e um topo muito estreito. Ou seja, tem o que? Taxa de natalidade e fecundidade elevadas e também vai ter uma esperança, né, de vida reduzida. Ou seja, as pessoas elas não alcançam muito a velhice aqui em países subdesenvolvidos. Tudo isso devido à falta de hospital, saneamento básico e tudo mais, né? Desses países mais pobres, propriamente ditos. Aqui no meio a gente tem um país emergente, né? Um país em desenvolvimento, no caso da Islândia em 2001, que hoje em dia a Islândia não é mais emergente, ela já é desenvolvida. E a gente consegue entender aqui o quê? A gente consegue entender, né, que a base é larga e o topo também é mais alongado. Então a gente consegue observar também que existe uma redução das taxas de natalidade e de fecundidade, certo? E a gente também consegue entender o quê? Que existe um aumento da esperança de vida, ou seja, a quantidade de pessoas que atingem a velhice aqui na Islândia em 2001 é muito maior do que comparado a Moçambique em 2001. Já em países desenvolvidos, né, no caso aqui a gente consegue observar o quê? A gente consegue observar uma base mais estreita e um topo dilatado. A gente consegue observar o quê? A gente consegue observar que essas pessoas... existe um equilíbrio em relação à quantidade de pessoas que estão nascendo e um equilíbrio à quantidade de pessoas que estão morrendo. Ou seja, taxa de natalidade e fecundidade reduzidas e a esperança de vida é elevada. Se essa esperança de vida é elevada, vai aumentar a taxa da população vegetativa, a população que não está economicamente ativa, ok? Em relação a essas nomenclaturas, existe uma nomenclatura que se chama PEA. O que é a PEA? A PEA é a população economicamente ativa, ok? E aqui agora a gente vai estar falando rapidinho sobre teorias demográficas. Separei para vocês aqui uma chart que já apareceu muitas vezes em provas, ok? E olha só, a gente tem o que aqui? A gente tem em 1974 a população mundial era de 4 bilhões. E aqui a gente tem um bebê, né, sugando, né, desse globo o que? Os recursos mundiais, os recursos, né, do globo. E aí a gente consegue observar que em 1987 ela tinha
crescido para 8 bilhões de pessoas. Em 1997 eram 6 bilhões e no ano de 2025 ela chegará a 8,5 bilhões. E aí a charge te dá o seguinte, ó, você pode desenhar a sua própria conclusão e tem um lápis incluso aqui, né? Então a gente consegue entender o quê? A gente consegue entender que isso aqui vai estar relacionado com uma teoria demográfica que a gente vai estar dando uma olhada agora. E o que são propriamente ditas teorias demográficas? Teorias demográficas são teorias que irão dizer o comportamento populacional. Algumas delas a gente já sabe que são inválidas hoje e outras elas são aplicáveis na nossa realidade. Vamos lá. A gente tem a primeira teoria demográfica, que é a teoria chamada de teoria malthusiana, desenvolvida por um geógrafo chamado Thomas Malthus. Thomas Malthus, ele dizia o seguinte, ele dizia que a quantidade de pessoas no planeta estava nascendo de maneira desordenada e que a quantidade de comida para essas pessoas estava diminuindo cada vez mais. Ou seja, ele dizia que a quantidade de pessoas iria superar a quantidade de alimentos. Então a gente iria entrar em uma crise, não iria haver mais comida no mundo e essa era denominada de teoria malthusiana, certo? Então a gente consegue entender o seguinte, que logo em seguida, após Thomas Malthus, a gente vai ter uma segunda teoria que é chamada de teoria neomalthusiana. Por isso aqui vocês irão entender o motivo do preservativo. A teoria neomalthusiana vai dizer o seguinte, vai dizer que os países subdesenvolvidos, os países menos desenvolvidos, eles precisam investir em políticas públicas para a distribuição de quê? A distribuição de preservativos para evitar que essas pessoas continuem se reproduzindo, continuem tendo filhos, certo? Para poder eliminar a pobreza de uma nação. A teoria neomalthusiana vai defender a ideia de que países que possuem uma alta taxa de natalidade, uma alta taxa de pessoas, né, nascendo, eles vão ser subdesenvolvidos porque essas pessoas vão estar sugando de alguma forma esses produtos, né? No caso lá daquela charge do bebê que a gente viu, certo? Além da teoria neomalthusiana, a gente tem a teoria reformista, né? Que é o que? A teoria reformista vai ser o que? É uma teoria de inversão das duas anteriores. Ela defende que é preciso enfrentar os problemas sociais e econômicos para que exista um controle espontâneo da natalidade. Ou seja, é uma teoria mais adequada para a nossa realidade hoje, ok? Então, além dessa daqui, a gente também tem uma coisa chamada de transição demográfica. O que é transição demográfica? A transição demográfica é, no caso, quando a gente vai ter uma população que ela vai estar em transição. Como assim transição? Essa população ela vai deixar de ter uma alta taxa de natalidade para ter uma alta taxa de crescimento vegetativo ou alta taxa de mortalidade. É como se fosse um equilíbrio. Geralmente países emergentes, né, países que estão em desenvolvimento, possuem uma transição demográfica propriamente dita. Além da transição demográfica, já entendido o que é, a gente também tem uma outra teoria demográfica que se chama de ecomalthusiana. A teoria ecomalthusiana vai defender que existe uma relação entre pessoa e natureza, que é necessário um equilíbrio para manter a paz e manter uma nação economicamente ativa, manter uma nação propriamente rica, sair da zona de emergência para a zona de desenvolvimento, ok? Ou seja, vai ser uma teoria que vai dizer para não haver uma retirada dos produtos naturais, para existir uma defesa em relação a esses produtos, certo? Agora, essa não retirada é uma não retirada desordenada, certo? Então, de transição demográfica, de teorias demográficas e de população é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo, qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários e até mais.